Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos às palestras da Terceira Margem. Essa aqui é a nossa última palestra do semestre. Eu tenho o prazer de convidar a professora Ana Catarina Hellmeister, da USP. A professora Ana Catarina está na coordenação do OBMEP desde o começo, desde o início da sua criação. É a coordenadora nacional do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica Júnior, e é a redatora-chefe, até o momento, da revista do Professor de Matemática. Professora Ana, é um prazer, Obrigada. um prazer, um prazer. Obrigada. Eu falo... eu tenho que falar naquele microfone? Não. Está aqui. Tá, bom, eu tenho, como a Laura disse, eu estou na OBMEP há muito tempo e o que eu vou fazer aqui é tentar dividir com vocês um pouco da minha experiência na OBMEP. Eu tenho 2 papéis na OBMEP. Eu sou coordenadora regional da logística de provas, que é o que muita gente faz na cidade de São Paulo, e sou a coordenadora nacional do PIC, sou do comitê gestor e do comitê acadêmico, do PIC e do ONI. O ONI é o OBMEP na escola, que são 2 programas que são os subprodutos da OBMEP, né? Eu vou começar, então, falando assim mostrando um pouco que é o OBMEP de uma forma meio rápida, só para dar uma ideia do que é o OBMEP. Eu acho que todos aqui vocês sabem, mas alguém que não tem informação, eu vou passar umas informações meio numéricas, oficiais, e depois nós passaremos para fatos mais importantes e mais interessantes, porque o foco é realmente focalizar aqui os diversos e diferentes aspectos de contribuição socioeconômica que a OBMEP tem, que ela indubitavelmente tem. Então, bom, vamos passando. A OBMEP faz 15 anos, nós estamos no 15º ano da OBMEP. Aqui nós temos, eu só dei aqui uma ideia do que vai ser a apresentação, pode correr. Aqui são a OBMEP. Aqui só a parte administrativa dela, né? Ela desde 2017, nós estamos no 3º ano que as escolas privadas participam. A OBMEP era um projeto essencialmente de escola pública. Ela foi criada no ano de 2005, porque nós temos, né, existe a Olimpíada Paulista de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Matemática, existem várias Olimpíadas regionais de matemática. A Olimpíada Brasileira existe há quase 30 anos e, na verdade, eram Olimpíadas mais elitistas, digamos assim, porque elas se desenvolviam mais em escolas privadas, com professores extremamente capazes e que treinavam alunos especialmente escolhidos para essas Olimpíadas. E a OBMEP veio para popularizar esse evento, né? Um evento essencialmente de escola pública, para valorizar a escola pública e de uma forma diferenciada. Quer dizer, no começo era para ser de escola pública, né? Eu acho que a escola pública se sentia de uma forma privilegiada, era um evento delas, né? Só da escola pública. Mas, com o tempo, com políticas e de verba, etc., nós tivemos que acolher também as escolas privadas. Mas elas são... Vamos, então... Bom, aqui tem só a administração, né? Ela é administrada, a OBMEP é administrada pelo INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro, e ela é promovida com verbas do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? As verbas cada vez mais restritas, mas ainda existem. Passa mais aí, já foi para os números, né? Tem um anterior, isso, que a coordenação central está lá, só para ter uma ideia da logística da OBMEP. Ela tem a coordenação central lá no INPA, toda a parte administrativa. Nós temos coordenações regionais e estaduais, todos os estados do Brasil, todas as universidades federais estão envolvidas com a OBMEP. Quer dizer, a OBMEP funciona essencialmente porque todas as universidades públicas se colocaram à disposição. Nós temos material humano, material técnico, espaço físico, dentro de todas as universidades, cedidas por todas as universidades públicas, federais e estaduais. Isso ajuda, quer dizer, isso viabiliza o OBMEP. Sem isso, nós não teríamos o OBMEP.
As secretarias e as diretorias de ensino também nos ajudam muito na organização da aplicação das provas, e as instituições de ensino superior, que eu já citei. Aqui eu selecionei de 5 em 5 anos só alguns números para vocês terem uma ideia do tamanho da UBMEP, né? A UBMEP, indubitavelmente, é o maior evento desse tipo no mundo, em qualquer área de conhecimento. Nós começamos em 2005, ela começou quase sem nenhuma divulgação, isso mostra a avidez das escolas públicas de ter algo para fazer algo diferente para elas, porque quando ela foi lançada, foi, como eu disse, meio sem... Foi no governo Lula, né, em 2005. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas foi assim, aconteceu em Brasília, lá no Palácio da Alvorada, uma cerimônia de premiação dos medalhistas ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática, da OBM. E aí o presidente, na época, ele disse, mas como não tem nenhum aluno de escola pública aqui, né? Todos os alunos são alunos de escola privada, então eu quero uma Olimpíada para a escola pública, né? Foi meio assim, aí a presidente da SBM, que estava lá, que era a Sueli Druck, o professor Camacho, que era o diretor do INPA, falou, bom, se nós tivermos verbas, nós faremos, né? Então vamos fazer uma Olimpíada para a escola pública. E foi assim que surgiu o OBMEP. No início, então, foi uma divulgação bem modesta, meio tímida. As escolas, como vocês sabem, na UBMEP os alunos não se inscrevem, são as escolas que se inscrevem, né? E esperava-se, e as escolas se inscrevem determinado número de alunos, quer dizer, nós sempre sugerimos que a escola inscreva a totalidade dos alunos, mas nem sempre isso acontece, então nós contamos a quantidade de escolas inscritas e a quantidade de alunos inscritos. Então, o que se esperava nessa primeira UBMEP, que estava lá o Camacho, as Felizes esperavam por volta de 3 milhões de alunos inscritos, tanto que quando se atingiu a faixa dos 3 milhões, eles comemoraram, brindaram, etc. E, surpreendentemente, chegou-se a 10 milhões de alunos inscritos já na primeira edição. Aí, vocês têm aí as quantidades de medalhas, né, que são atribuídas, é a premiação, que é atribuída a cada ano da UBMEP. Esse número de alunos e de escolas inscritas, isso foi aumentando gradativamente. Agora, como vocês têm aí, o número de medalhas também foi aumentando, considerando o aumento de alunos inscritos, até que em 2019 nós temos... nós não conseguimos passar de 18 milhões, porque, na verdade, 18 milhões é quase a totalidade do alunado brasileiro que está dentro da faixa onde a UBMEP atua. Quer dizer, não tem mais espaço para crescer. A UBMEP atinge quase que a totalidade dos municípios do Brasil. Os municípios, a porcentagem, acho que a gente está por volta de 99%. Quer dizer, a UBMEP atinge mais municípios que o IBGE no censo federal. Quer dizer, de fato, a UBMEP é um sucesso, assim, né, no Brasil todo. É uma coisa que explodiu meio inexplicavelmente. Eu só consigo entender, assim, de fato, as pessoas queriam, precisavam de uma atividade diferente. Ela veio ao encontro dessa vontade. Então, nós estamos por volta de 18 milhões de alunos inscritos. A partir de 2017 entraram as escolas privadas, então nós não tiramos medalhas das escolas públicas, o número de 500 medalhas de ouro, 1.500 prata, 4.500 de bronze, como está aí, esses números foram mantidos, e nós acrescentamos 15% desse total para as escolas privadas. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas de todo o alunado brasileiro da educação básica, 85% está na escola pública e 15% está na rede privada. Ou seja, a rede pública é a grande responsável pela educação básica do país. Realmente, eu fui aprendendo essas coisas com a UBMEP, quando nós fomos tentar ver que porcentagem de medalhas, etc., que nós levantamos esses dados. Para mim foi surpresa. É claro que nos grandes centros, tipo São Paulo, as grandes cidades, eu acho que o alunado de escola privada é um pouco maior, mas não no total do Brasil. Quer dizer, no Brasil é a escola pública que domina. Então, vamos passar isso daí? É só para vocês terem uma ideia. Bom, aqueles 18 milhões, quer dizer, 18 milhões é um número real. Quer dizer, são 18 milhões de provas que são impressas, são 18 milhões de provas que são distribuídas no país todo por correio. Quer dizer,
é um evento enorme, quer dizer, a FCC, quer dizer, a Fundação Carlos Chagas de São Paulo, ela faz a impressão de todas essas provas. O contrato que a OBMEP tem com os Correios é enorme, porque vocês imaginam distribuir essas provas para o país todo, né? Tem provas que chegam de barco, tem que atravessar rio, não tem estrada, e essas provas chegam no Brasil inteiro. Infelizmente, não são os 18 milhões que se aplicam a fazer a primeira fase. Eu só queria comentar um pouco, porque esse número é muito político, né? 18 milhões. Mas nós sabemos, esse dado não é quantitativo, não é verificado, porque a gente não sabe o que acontece em cada escola. A primeira fase é aplicada na escola, os professores da escola corrigem a primeira fase, selecionam 5% dos melhores que vão para a segunda fase. É um grande projeto de inclusão social, porque todas as escolas mandam 5% para a segunda fase. Quer dizer, nós não temos concorrência entre duas escolas, quer dizer, cada escola manda os seus 5% melhores para a segunda fase, né? Então, eu posso ter um aluno com 5 pontos na segunda fase de uma escola, enquanto que numa outra escola, para ir para a segunda fase, precisa ter mais que 12 pontos. Isso acontece muito na OBMEP. Nós temos isso com bastante frequência. Mas eu queria falar dos 18 milhões porque, assim, aqui é uma informação observativa só, né? Porque nós não temos como verificar, porque nós não estamos dentro de todas as 50 mil escolas que realizam a primeira fase. Mas o que se observa é que por volta de 20%, 30% dos alunos da escola é que se dedicam realmente a fazer as provas da primeira fase, se empenham, etc. A maioria, quer dizer, uma grande parte, eles simplesmente ficam lá o tempo necessário, mínimo, e acabam saindo. Isso depende muito da escola, da direção da escola, do professor, do empenho do professor. Nós temos escolas em que 100% fazem com afinco e brigam para conseguir classificação para a segunda fase. Então, nós temos meio de tudo no Brasil, né? Depende, como eu disse, essencialmente da dedicação do professor. Em muitas escolas, a primeira fase entra até como uma avaliação oficial da escola, portanto, aí os alunos se empenham mais. Mas eu só queria fazer uma ressalva para esses 18 milhões. A gente vê 18 milhões, mas, né, tem 18 milhões com alguma margem de gordura aí. E nós temos outras premiações, que a OBMEP também dá prêmios para professores. Os professores são premiados baseados numa pontuação nacional. Se ele tem uma medalha de ouro, um aluno dele que tem uma medalha de ouro, ele ganha X pontos, uma de prata, tantos pontos, etc. Ele ganha pontuação pelas medalhas obtidas de alunos dele. Ele ganha pontuação por levar para a segunda fase da OBMEP 100% dos classificados, porque um dos nossos grandes problemas é a evasão na segunda fase. Nós temos uma evasão enorme, porque a segunda fase é feita fora da escola do aluno, porque são 5% de cada escola, então existem centros de aplicação nas cidades, é num sábado à tarde, então os alunos têm que se deslocar, né, para um lugar diferente da escola dele. Não há verbas para transporte, não há lanche, não há nenhum apoio, nem mesmo para o professor da escola que acompanha esses alunos, né? Em São Paulo, nós tentamos, durante um tempo, que a Secretaria de Estado e a Secretaria Municipal de Educação pagassem tipo uma hora-aula para o professor que acompanhasse no sábado esses alunos para a prova da segunda fase. Mas isso não é possível, porque tem lá um monte de regras, tem regras administrativas, então pagar o professor para isso não é possível. Então, é realmente uma abnegação do professor, né? Eu sou sempre, assim, eternamente grata a todos os professores das escolas públicas que se dedicam, que preparam alunos fora do horário de aula e levam esses alunos para as provas da segunda fase, esperam e ficam lá e acompanham. Eles ganham 0 por isso. E as diretorias de ensino, pelo menos na minha regional, nessa parte de logística da aplicação da segunda fase, elas ajudam muito. Quer dizer, eles indicam quais são as melhores escolas para centro de aplicação, as escolas que têm melhor acesso, as escolas que têm melhores condições físicas, e eles chamam os alunos, eles dizem quais escolas devem ser associadas a esses centros. Então, realmente, as diretorias de ensino também são colaboradoras essenciais para a OBMEP.
Bom, essa aí é a parte mais formal. Agora, vamos passar, por favor? Agora nós vamos para os objetivos da UBMEP. Tem vários objetivos aí. Os dois últimos, que eu vou me focar, o penúltimo, que é incentivar o aperfeiçoamento de professores nas escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional. E o último, que para mim é um dos mais importantes, é promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. E vocês vão ver que a UBMEP faz isso com excelência. Quer dizer, me comove. A gente tem muitos problemas na UBMEP, tem problemas de sistema, tem problemas administrativos, como qualquer grande projeto. Principalmente porque a gente lida com o Brasil inteiro. Então, eu que estou lá na coordenação, quer dizer, não existe um regulamento aplicável no Brasil inteiro. Quer dizer, os nossos regulamentos, a gente diz assim, bom, é um conjunto de diretrizes, porque não dá para cobrar, né? O Brasil é de uma diversidade enorme, absurda. Então, a gente tem todas as características específicas de cada regional, todas as dificuldades de cada regional. Então, na verdade, nós temos, quer dizer, apesar de todas as dificuldades, é um projeto extremamente gratificante por causa dessa inclusão social. É que eu quero falar sobre a inclusão social, eu quero falar sobre dois estudos que existem a respeito da UBMEP. Eu vou, na verdade, esses estudos eles estão no site da UBMEP, num lugar lá, Estudos da UBMEP. Esse estudo foi encomendado, esse José Francisco Soares, eu acho que ele é até aqui da Unicamp, é um estatístico. Bom, mas ele tem algum escritório, alguma coisa aqui em Campinas. Esse grupo, em 2014, ele foi um grupo contratado pela UBMEP para analisar o impacto da UBMEP no desempenho nessas provas Brasil, Enem e PISA das escolas que participam da UBMEP. É um trabalho meio denso, porque tem lá toda a parte estatística, a escolha de amostras, metodologia, etc. Não cabe a mim, eu nem seria capaz de escrever tudo isso aqui. Eu estou mais interessada na conclusão, eu só quero dar o conhecimento desse estudo para vocês. Quer dizer, quem se interessa por mais detalhes, pode entrar lá e esse estudo está na íntegra lá. Eles se basearam, né? Na prova, quer dizer, eles trabalharam, né, na prova Brasil, eles se basearam no seguinte também, eles analisaram, ele é um pouco complexo porque eles analisaram a quantidade de participações, né, da UBMEP de cada escola, em quantas edições a escola participou, se foi de 1, 2, 3, etc. E analisaram, então, o desempenho desses alunos nessas provas e verificaram que, de fato, há uma diferença significativa. Eles tentam lá, né, eles pegam escolas com igualdade, todas as variáveis possíveis e imagináveis constantes, exceto participar ou não da UBMEP. E eles, então, verificaram que escolas em igualdade de condições, uma que participa da UBMEP e outra não, realmente o desempenho dos alunos nessas provas de matemática é diferenciado. A escola se inscreve na UBMEP, ela se inscreve na UBMEP e faz a UBMEP. Existem escolas... Não. Muitas fazem, mas não todas. A gente tem várias escolas que não fazem, mesmo em São Paulo. Embora atualmente esse número, quer dizer, o número de escolas participantes está aumentando. Na cidade de São Paulo, por exemplo, eu tenho por volta de 70% a 80% das escolas que poderiam participar que participam. Não são todas. Muitas escolas não participam, a diretoria não quer, os professores não querem ter o trabalho, eles dizem que a escola está atolada de atividades extras, etc., e não querem. É uma participação voluntária, a escola se inscreve, então não é a totalidade. Você perguntou que você falou que atingiu quase a totalidade dos alunos. Dos municípios. A quase toda... dentro da quantidade de escolas que a gente tem. Você tem razão, eu me expressei mal, você tem toda a razão, porque se eu digo toda a totalidade do alunado, é dentro dessa faixa, essa quantidade de escolas que a gente tem, entre 45 e 50 mil escolas. Você tem razão, porque é verdade,
caberia essa interpretação do que eu falei. De fato, não é assim, tá? Não são todas as escolas que participam. É a maioria, mas não todas. Então, o que a gente percebe é isso, que, de fato, a OBMEP tem impacto no desempenho dessas escolas, nessas provas. Principalmente a Prova Brasil, porque a Prova Brasil, ela está até meio ameaçada agora, porque não sei se vocês andaram acompanhando, eles estão querendo... não, porque a Prova Brasil é a avaliação que o governo federal faz, que o Ministério da Educação faz em relação... Ela é um fator importante, é o fator principal do IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é uma avaliação que o governo federal faz. E a Prova Brasil, o Enem, a aprovação dos alunos, quer dizer, o desempenho dos alunos na escola, tem alguns fatores que entram no IDEB. E o principal é a Prova Brasil. E a Prova Brasil até teve uma discussão aí, primeiro cancelaram, iam fazer de 2 em 2 anos, não queriam mais fazer todo ano, fazer esse acompanhamento, agora voltaram atrás e vão fazer agora por uma amostragem, porque eles consideram que essa avaliação é cara, então eles vão fazer por uma amostragem. Resta saber se essa amostragem com esse Ministério da Educação que nós temos, se essa amostragem será bem feita e se o resultado será confiável, né, nessa avaliação que nós temos. Bom, então o primeiro resultado é esse, né? E tem eu destaquei aí algumas coisas, essa frase final, que os resultados observados são importantes, principalmente pelo efeito observado ser maior que de outros fatores considerados em pesquisas similares, quer dizer, escolas que participam de outros tipos, outros projetos de educação, a OBMEP tem um efeito diferenciado. E esse outro estudo, esse é um estudo mais antigo, esse estudo me surpreendeu, assim, talvez para vocês que lidem com a estatística não seja surpreendente, mas eu sempre imaginei assim, claro que nós temos que investir na educação, né? Se você tem uma sociedade mais educada, você tem uma sociedade mais opinativa, mais questionadora, mais capaz de tomar decisões adequadas para a melhoria dessa própria sociedade, né? E você tem pessoas com empregos melhores, você muda a vida, você melhora a vida de todo mundo se você investe na educação. Para mim isso era mais do que suficiente, né? Então, claro que tem que se investir em educação, porque eu olhava só para esse aspecto qualitativo. E aí eu fiquei extremamente surpresa quando eu vi que isso é quantificado. Eu não tinha... Isso foi logo no começo, esse projeto, ele foi... Esse pessoal que está aí, ele está publicado em 2012, ele foi publicado nessa revista americana, ele foi feito por esses 3 pesquisadores, um da FGV, do Itaú Unibanco, o Naércio Menezes, que é do INSPER e da FEA da USP. Então, o que eles fizeram? Então, o objetivo do estudo é mensurar o impacto da OBMEP na nota média de matemática nas escolas e calcular o retorno econômico do programa com base nos custos de realização e nos benefícios futuros proporcionados aos estudantes. Então, o que tem de novidade aqui? O outro, a gente já sabe que muda o desempenho, que melhora o desempenho acadêmico, né? Esse estudo foi feito em cima da Prova Brasil, a OBMEP era muito novinha, tinha 3 anos, 5, 6 e 7, 2005, 6 e 7. Eles avaliaram as edições da Prova Brasil em 2005 e 2007, verificaram que tem uma melhora no desempenho dos alunos, e também esse é mais complexo ainda, ele tem lá também todas a edição, quantas edições da OBMEP a escola participou, etc., a faixa etária dos alunos, eles trabalharam com alunos do 9º ano do ensino fundamental. Então, nós já sabíamos que tinha uma diferença no desempenho, né? Isso já era uma coisa que se observava. O que tem de novidade aqui? A novidade aqui, e que me surpreendeu, não sei se é surpresa, pode virar, não sei se é surpresa para vocês, eu nunca imaginei que o investimento na educação fosse quantificado, né? Para mim, bastava o aspecto qualitativo. E aí, o que tem? Eles se basearam nesse estudo do Cury Menezes Filho, de 2007. Essa coisa é contada, né? Isso, eu não sei se é novidade para vocês, como estou dizendo.
tem dados quantitativos no seguinte sentido. Eles verificam que um aumento de 10% no desempenho escolar, e aqui baseado na Prova Brasil, de um jovem, reflete num aumento de 3% no salário desse profissional adulto. Isso é um estudo que foi feito aqui, que está citado, e esse estudo sobre o OBMEP foi baseado nesse estudo aqui, desse impacto no aumento salarial. E aí tem esse último parágrafo, que ele é meio impreciso, eu só coloquei aí, porque de fato você teria que ler, ver eu só coloquei aí para dar uma ideia de que tipo de coisa eles fazem. Eles determinam o preço por aluno ano da OBMEP, mas aí esse preço também varia com a quantidade de edições que esse aluno participou, e depois eles calculam um retorno, qual seria esse retorno desse investimento por ano, desse investimento aplicado nesse aluno. Esses 14% está aí, está impreciso, eu vou até pular, porque eu só destaquei esse parágrafo para mostrar que tipo de cálculo eles fazem. Eu acho que quem quiser entender direitinho teria que ir lá e ler esse estudo que está lá. Mas o que me interessa nesse estudo? Esse estudo mostra que a OBMEP, ela não só traz benefício social qualitativo como quantitativo. A OBMEP dá lucro financeiro. Então, investir na educação, isso que me encantou na época, isso foi lá em 2008, quando eu assisti, eles fizeram uma palestra para nós coordenadores, lá apresentaram esse estudo, e eu não tinha essa ideia, quer dizer, investir na OBMEP, investir na educação, você pagar para projetos educacionais, é um investimento lucrativo, não só do ponto de vista social, de qualidade de vida, do ponto de vista financeiro. O dinheiro é devolvido e com lucro. A OBMEP é claro que é a longo prazo, porque você investe no jovem e ele vai devolver quando ele for adulto. Por quê? Que tipo de conta eles fazem? Quer dizer, você vai ter um aumento salarial, e esse aumento é quantificado, né? Quanto melhor aqui o estudo, que aumento ele tem de salário. E é claro, se ele tem um salário melhor, ele vai pagar mais impostos, ele vai consumir mais, ele vai devolver mais para a sociedade. E isso é medido, né? Então, a OBMEP devolve para a sociedade e devolve com lucro o que a sociedade investe nela. Então, digamos, numa sociedade honesta, né? Numa sociedade honesta, em que o dinheiro investido na sociedade, o lucro que um investimento dá, retorna para benefícios dessa sociedade, a OBMEP é um projeto lucrativo. Então, empobrecer a OBMEP, que é o que está acontecendo, empobrece o país, não só do ponto de vista social, qualitativo, como empobrece financeiramente. Quer dizer, a sociedade vai receber menos lucro, né? Menos lucro desse projeto. Então, desse ponto de vista, eu acho é mais grave ainda não se investir em projetos tipo OBMEP, né? Bom, agora eu vou voltar lá para o começo, eu vou para a página 9, eu vou falar agora nos programas e, essencialmente, nas mudanças que aconteceram nesses programas da OBMEP. Eu vou lá para a página 9, aí são os programas, tá? Pode deixar aí. O grande diferencial da OBMEP, a meu ver, são os programas que ela tem. Quer dizer, a OBMEP não se limita a identificar o bom aluno. Eu não gosto muito dessa coisa de identificando talentos, né? A gente não identifica só talentos, a gente identifica o aluno que é esforçado, que quer estudar, que tem prontidão para estudar. Eu não gosto desse mote, identificando talentos. Nós não queremos só talentos, né? Nós queremos investir no aluno que quer, de fato, melhorar, que quer, de fato, progredir na vida e que quer se dedicar a um estudo, a uma coisa um pouco mais fundamentada. Então, os programas são esses. Quer dizer, a OBMEP ela não se limita a medalhar, quer dizer, você é medalhista, vai lá, tem a cerimônia, ouro, a cerimônia regional, penduramos a medalhinha no pescoço do menino, telogue, né, e passe bem. Não, a OBMEP acolhe esses alunos premiados. E ela acolhe com programas. O PIC existe desde o começo, né, desde 2005,
o que nós fazemos? Quer dizer, o menino que foi medalhado, ele é convidado a participar de um programa de iniciação científica, onde ele tem encontros presenciais, ele assiste aulas, existe todo um material didático produzido para os alunos do PIC. Aliás, essa é uma das grandes contribuições, só vou me interromper um pouquinho, uma das grandes contribuições da UBMEP, né? Todo o material didático que foi elaborado para atender os alunos do PIC e de outros programas. Quer dizer, se vocês pensarem só nas provas, gente, nós temos 15 anos de provas, né? 20 questões de múltipla escolha para cada nível, portanto, 60 questões por ano, mais as 6 dissertativas, mais 18. Nós temos 78 questões motivadoras, cativantes, instigantes, colocadas aí à disposição de todo mundo. Quer dizer, esse é um grande acervo, é um acervo extremamente rico, só as provas. E, além disso, todas as apostilas e livros e planejamentos e roteiros de estudos que estão aí à disposição de todo mundo. Nós temos o Portal da Matemática, que tem videoaulas gravadas de praticamente todos os assuntos tratados no PIC e nos programas da UBMEP. Quer dizer, então, a contribuição da UBMEP para o ensino desse país é enorme, né? Ela é incomensurável, é uma coisa que está aí à disposição, né? Eu acho que assim, as provas são a grande vedete da UBMEP, né? As questões das provas e a elaboração. E o comitê de provas, ele ganha praticamente nada. Quer dizer, é uma coisa assim, as pessoas trabalham por acreditar no projeto, trabalham para beneficiar mesmo o ensino de matemática. São todas envolvidas nas universidades públicas, onde, sim, é feita a pesquisa desse país, né? Não nas universidades privadas, existem pouquíssimas universidades privadas que fazem pesquisa, quer dizer, toda a pesquisa e produção de material didático, produção de material de ensino, de tudo, qualquer área do conhecimento, são em grande parte feitas nas universidades públicas do Brasil. Bom, eu saí para falar do material, eu vou voltar para os programas. Então, o que é o PIC? O PIC é assim, o menino é convidado a participar, ele tem todo esse material à disposição dele, ele é convidado a participar, então, de um programa que a gente chama de iniciação científica, ele tem aulas presenciais ou à distância, eu vou voltar um pouco nisso daqui a pouco, e ele tem 1 ano de acompanhamento de um estudo orientado, acompanhado por professores universitários e professores de ensino fundamental, às vezes de ensino básico também, estão envolvidos no PIC, e que dão, então, uma oportunidade de um estudo mais aprofundado para esses alunos medalhistas. Quer dizer, ele está lá, ele tem oportunidade de aprender mais do que ele aprenderia na sala de aula usual. Eu vou voltar ao PIC, mas eu só para terminar, eu quero falar em todos os programas, aí a gente tem também o PICME, que o PIC dá uma bolsa de R$100 por mês, essa bolsa de R$100 é do CNPq, ela ainda está mantida, né, por hora. Ela, desde 2015, ela é de R$100, ela continua sendo mantida de R$100 para os alunos que fazem o PIC, que é uma ajuda para lanche, custos, etc. Ele recebe todo o material didático de graça e, como eu disse, eu vou voltar a falar um pouco do PIC. O PICME é um programa de iniciação científica que existe em várias universidades do país, aqui na Unicamp tem, na USP, em várias universidades do país todo, que é um programa de iniciação científica, mas já no nível universitário. Então, qualquer aluno que ganhou alguma medalha da UBMEP em qualquer momento da vida escolar dele, a hora que ele ingressa numa universidade, pública ou privada, independentemente, ele tem acesso ao PICME. Ele pode se inscrever no programa PICME, que é um programa de iniciação científica. Em cada universidade, em cada instituição de ensino funciona de um jeito diferente. Lá na matemática da USP nós temos vários grupos em vários temas, são grupos temáticos. Em geral a gente faz uma palestra inicial, apresentam todos os temas e os alunos do PICME então escolhem, e tem estatística, probabilidade, tem álgebra, tem geometria, e ele escolhe o que ele tem análise, ele escolhe o que ele pretende, o que ele gostaria de
de estudar e se engaja num desses grupos. Ele recebe uma bolsa, também paga pelo CNPq, de R$ 460 por mês. E esse PICME pode ser renovado até 4 anos durante o estudo dele universitário. Isso faz muita diferença para muitos alunos que não têm condições de trabalhar, de fazer uma universidade sem trabalhar. Então, esse é o PICME. Nós temos o POT, que o POT é um pouco especial, são programas, é tipo um PIC um pouco mais elaborado, que são programas de treinamento intensivo para Olimpíadas, que são para alunos que vão participar de Olimpíadas internacionais, etc. Então, e também algumas universidades têm o POT. E tem o ONI, eu queria falar do ONI, que ele começou em 2015. O que é o ONI, né? ONI é o OBMEP na escola. Porque havia uma demanda, tanto das diretorias de ensino, como das escolas, como inclusive do governo federal, do MEC, que a OBMEP atendesse mais diretamente à escola pública. Porque o PIC, ele é para os medalhistas ou meninos de menção honrosa. Então, de alguma forma, a gente atende já os meninos que já se sobressaíram, que têm um pouco mais de afinidade, um pouco mais de vontade de estudar matemática. E sempre, então, houve essa demanda. Nós queremos que a OBMEP entre mais na escola, que ela atenda também os alunos que não foram medalhistas, os alunos usuais da escola, que estão lá dentro da escola pública. E o ONI é exatamente isso, né? Em 2014, nós fizemos uma prova, que a gente chamou prova de habilitação do professor, é no mesmo dia da prova da segunda fase da OBMEP. Então, é uma prova para o professor da educação básica, que a gente chama PEB, professor de educação básica. Então, o PEB faz essa prova, se ele tem uma determinada nota, ele é considerado habilitado. No início, a CAPES acatou essa habilitação da OBMEP, e ofereceu, então, para esses professores habilitados uma bolsa de R$ 765 mensais. Então, o professor habilitado na prova da OBMEP, ele ganha essa bolsa, que era financiada pela CAPES, não é mais, que a CAPES, há 2 anos atrás, a CAPES ficou sem verbas e a gente não tinha mais verbas para fazer o ONI, nem mesmo o PIC. Atualmente, tanto o ONI como o PIC são financiados pelo Itaú Social. O Itaú Social fez um convênio com o INPA e paga o ONI e o PIC, porque sem isso o ONI e o PIC teria parado no meio de 2016, que as verbas acabaram, a CAPES não teve mais repasses para esses programas. Então, o ONI faz isso, quer dizer, esse professor, ele ganha essa bolsa e a contrapartida dele é escolher 20 alunos da escola dele, ele recebe 20 kits didáticos, tipo dos alunos do PIC, com apostilas e livros e banco de questões e uma porção de coisas. Ele distribui isso para os 20 alunos e ele trabalha na escola, tem que ser um horário contrário do horário de aula do aluno. Ele trabalha com esses 20 alunos, são 7 ciclos, são ciclos mensais. Então, ele está ligado a um coordenador regional. Então, esse professor de educação básica está ligado a um coordenador regional, que é um professor universitário. Então, ele faz, uma vez por mês, um encontro com esse coordenador, com esse professor universitário, que a gente chama encontro de formação, para se preparar para aplicar o conteúdo do ONI, porque tem um planejamento para cada ciclo, ele recebe, é colocado no site, ele tem acesso a esse planejamento com antecedência. Então, o professor acessa esse planejamento, participa do encontro de formação com o professor universitário, que é o coordenador dele, eles discutem aspectos de conteúdo, de didática, né, de conteúdos didático-pedagógicos daquele conteúdo, e a partir daí ele vai para a sala de aula, vai para a escola dele e faz 2 encontros quinzenais de 4 horas ou 2 semanais, aí depende da escola, com esses 20 alunos da escola dele. Então, o ONI está bastante grande, está espalhado no Brasil inteiro e como tudo no Brasil, quer dizer, a gente tem regiões em que o ONI funciona maravilhosamente bem, os encontros dos professores com os coordenadores são presenciais dentro das universidades, mas nós temos regiões que, assim,
A universidade onde está o coordenador está a 600 quilômetros de onde está o PEB aplicando o ONI lá. Então, nós fazemos o possível, quer dizer, aí a gente controla o diário de classe daquele professor, a gente fala por telefone, às vezes por Skype, existe uma plataforma no site também, mas acontece que lá na ponta não tem internet. Aquele professor lá naquele fim de mundo, às vezes nem internet ele tem, né? Às vezes não tem nem luz elétrica. Então a gente temos que contornar essas dificuldades todas, mas apesar disso tudo, eu acho que o ONI já se estabeleceu. Então é um projeto que eu prezo muito, né? Que eu acho que realmente é o projeto que colocou o BMEP dentro da escola, né? E trouxe o professor da educação básica para dentro da universidade. Isso faz uma diferença enorme, porque ele participa do encontro de formação, ele discute, e no estado de São Paulo, por exemplo, funciona maravilhosamente bem, em Minas, tem a UFMG, no Espírito Santo. Quer dizer, a gente tem estados onde funciona bem e tem estados que a própria condição, né, que a gente tem universidades muito distantes tem municípios completamente distantes dos centros universitários, então funciona na medida do possível. Mas é um projeto que se estabeleceu. Nós tivemos que... só passa um pouquinho. Nós tivemos... aí está o PICME. Volta um pouquinho. O PICME, eu esqueci de falar. O PICME é a bolsa, que é uma bolsa que o CNPq paga para os alunos que estão fazendo graduação e que ganharam uma medalha. Então, é um projeto de iniciação científica dentro da universidade. E também faz parte do PICME, bolsas de mestrado e doutorado. Quer dizer, a UBMEP não abandona o medalhista dela, ela acompanha o medalhista desde a educação básica, no curso de graduação e na pós-graduação. Então, tem uma reserva de bolsas na CAPES, é que agora, com esse problema da CAPES, a gente não sabe muito bem como é que vão ficar essas bolsas, que estão cortando, etc. Mas até um ou 2 anos atrás, nós tínhamos uma reserva na CAPES de bolsas de mestrado e doutorado para ex-alunos, para alunos medalhistas da UBMEP. Essa reserva existe, né? Está lá ainda. Então, um aluno que ganhou alguma medalha da UBMEP, se ele está fazendo uma pós-graduação, ele pode concorrer à bolsa PICME, que é bolsa de mestrado. PICME é mestrado e doutorado, e aí já é mais significativa. A bolsa de mestrado, eu acho que é por volta de R$ 1.800, e a do PICME é R$ 460. A do PICME na graduação é paga pelo CNPq, as bolsas do CNPq, por enquanto, estão mantidas, e as bolsas da CAPES não se sabe, né? Porque vocês estão vendo aí toda essa movimentação, nós não sabemos qual vai ser o futuro dessas bolsas, mas esperemos que elas continuem sendo respeitadas. Bom, agora eu quero voltar, só vamos correr mais um pouquinho por causa dos programas. Eu só coloquei aí as informações, que benefícios os medalhistas da UBMEP têm, né? Um dos outros benefícios é a bolsa do Instituto TIM, eu só estou colocando aqui mais como informação, não sei se vocês conhecem. Eu mesmo tutoro 4 ou 5 alunos lá da engenharia da USP que tem bolsa TIM. A bolsa TIM é uma bolsa extremamente significativa, ela é uma bolsa que o Instituto TIM dá, ela é de R$ 1.200 mensais, e ela é para medalhistas da UBMEP que acabaram de ingressar num curso universitário. Essa bolsa começou em 2015, e de 2015 até aqui, o Instituto TIM oferece 50 bolsas a cada ano, 50 bolsas a mais. Aí os alunos se inscrevem no site da UBMEP, eles são selecionados pela condição socioeconômica, porque vocês vão ver, né? Nós temos muitos alunos ex-PIC, alunos medalhistas, que entram nas universidades públicas. Eles são, em geral, do interior dos estados onde eles estão, de famílias muito pobres, e eles jamais conseguiriam se manter na universidade. Eles não conseguiriam pagar a estadia deles no centro, né, em geral nas capitais, onde estão as universidades, e nem mesmo se manter, né, com alojamento e alimentação, etc., nas universidades. Então, a Bolsa TIM, ela serve para ingressantes, né, o menino que acabou de ingressar, para ele ter um V0 e poder começar a fazer a universidade e continuar. E ela é renovável por 4 anos. Quer dizer, se o menino tiver um bom desempenho,
ele consegue, quer dizer, ele consegue praticamente terminar o curso com a Bolsa TIM. Então, é um outro benefício. Deixa eu passar se tem mais alguma coisa. Os potes que eu já falei, o OBMEP na escola, que eu já falei. Tá, e uma coisa que eu quero chamar a atenção, aí eu peço para vocês a divulgação. Nós tivemos uma prova do professor em 2014, prova de habilitação dos professores, uma em 2014, depois uma outra em 2016, e agora, em 2019, agora, no dia 28 de setembro, junto com a prova da segunda fase da OBMEP, nós vamos ter uma outra prova de habilitação dos professores. Essa prova, porque a bolsa do ONI, ela é renovável por 3 anos. O professor que é habilitado, ele passa por uma avaliação anual. Então, tem uma comissão lá, uma comissão que se reúne, nós temos alguns critérios, e nós analisamos os 900, são 900 bolsistas no ONI. No ONI, a gente tem, o Itaú Cultural paga, o Itaú Social paga 900 bolsas. Bom, eu acho que eu me pulei um pouquinho, mas essas bolsas de R$ 765, que eram pagas pela CAPES, desde 2 anos e meio atrás, a CAPES não paga mais, né? Não paga mais essas bolsas, então elas estão, o projeto está mantido pelo Itaú Social, tá? Então, como 2016 as bolsas tiveram validade 17, 18 e 19, então em 2020 nenhuma bolsa mais pode ser renovada, então nós teremos agora uma nova prova. As inscrições estão abertas de 3 a 28 de junho, então aí o que vocês puderem fazer para divulgar isso, nós agradecemos muito, porque os professores, eles precisam fazer essa prova para ter direito à bolsa e para poder aplicar o ONI, né? São os professores que aplicam o ONI nas escolas, são os professores habilitados nessa prova. Tá, agora nós vamos voltar para o PIC. O que aconteceu, que é o grande projeto, aí pode ir para a página 20, que tem as meninas, as trigêmeas capixabas, né? Aí é o seguinte, o que era o PIC e o que é o PIC agora? Então, antigamente, quando começou, o PIC era, como eu disse, era financiado pelo governo federal, o INPA recebia uma verba separada só para a OBMEP, porque é a Fundação INPA que administra o dinheiro da OBMEP. Então, os meninos que faziam o PIC, eles tinham essa bolsa de R$100 por mês do CNPq, de ganhar. Parece nada, mas numa cidadezinha no interior da região norte, da região nordeste, a gente tem meninos que fazem a feira mensal da família com os R$100, tá certo? Então, de fato, dependendo da região, esses R$100 é muito significativo. Então, o PIC pagava o transporte, então, estava lá, o menino ganhou uma medalha. Então, o coordenador, era o coordenador da regional, né, daquela região onde esse menino mora, contactava esse jovem, ele recebia, os encontros eram mensais, uma vez por mês, um dia inteiro, um sábado. Então, o menino recebia transporte, alimentação, um lanche de manhã, um lanche à tarde, almoço. Ele era pago, o transporte era pago para ele vir e para ele voltar. Então, eles vinham, às vezes, quando era muito longe, pagava-se até a hospedagem. O menino dormia. Aí, enquanto era no sábado, ele vinha na sexta, ele dormia de sexta para sábado, dormia de sábado para domingo. Eu visitei vários locais onde tinha os alojamentos, onde inclusive menino pequeno, a gente pagava até para o acompanhante. O acompanhante vinha e eles faziam o PIC. Então, nós conseguimos atingir, nós temos 6.000 medalhistas. Dos 6.000 medalhistas até 2016, por aí, meados de 2017, o PIC funcionava nesse esquema e nós tínhamos, assim, PIC à distância, que era, assim, feito por qualquer mídia de comunicação. Nós tínhamos cerca de 200, 300 alunos no PIC à distância. Todos vinham para polos dentro de universidades e faziam o PIC presencial.
E os professores desses alunos que desenvolviam o PIC eram professores universitários. Então, o aluno vinha para a universidade, ele tinha transporte, comida, tudo pagas, né, com transporte e alimentação pagos, ele vinha para a universidade, ele participava do ambiente universitário, ele tinha contato com professores universitários, e isso fazia uma diferença enorme. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas de alunos que jamais pensaram em fazer uma universidade, porque sequer nem sabiam que existia. Eu vou dar exemplos, uma região rural a 10 quilômetros de estrada de terra do centro urbano, uma escola pequenininha, quer dizer, o menino está lá, os pais são analfabetos, trabalham na roça, quer dizer, que nunca, jamais imaginou, né? Nunca nem pensou na existência de uma universidade. E o PIC fez isso, o PIC trouxe esses jovens para dentro da universidade. Então, ele fazia isso. Então, porque nós tínhamos verba para tudo isso. O que acontece hoje, né? Hoje, como não há mais verbas para o PIC, então, em vez de ser um encontro de um dia todo, ele tem de 8 horas, ele tem 2 encontros de 4 horas no sábado de manhã. Por quê? Porque não há mais transporte, o transporte não é pago e a alimentação não é paga mais. Então, você não pode manter o menino, o jovem, o dia todo, porque a gente não tem mais alimentação, verba para alimentação para essas crianças. Bom, como não tem transporte, o que nós fizemos? Qualquer menino que more a mais de 20 quilômetros de um polo presencial de PIC, ou seja, de uma cidade onde tem universidade, ele está no PIC à distância. Então, de 200 e poucos alunos do PIC à distância, contra os 6.000 medalhistas, hoje nós temos 2.200 alunos no PIC à distância, quer dizer, praticamente 1/3 do PIC está à distância. Quer dizer, e o PIC à distância, os meninos, eu não sei se vocês sabem como funciona, ele trabalha só online, ele não tem computador na casa dele, ele não tem internet. Em geral, ele tem que ir para uma lan house e fazer encontros. A gente tem encontros virtuais, né? Quer dizer, existe o coordenador, o professor, mas o encontro com aquele menino é por uma mídia internacional, uma mídia virtual qualquer. Então, ele não pode ir numa lan house fazer um encontro, né? Então, de fato, o PIC à distância é muito mais limitado. A gente perde muito mais alunos. A quantidade de alunos desligados é muito maior, porque ele não tem o contato com a universidade, ele não tem o contato com o professor universitário, ele não tem o contato com o ambiente universitário. Então, esse empobrecimento do PIC, esse empobrecimento da UBMEP, tendo em vista tudo que ela faz, eu acho que é extremamente triste. E, quer dizer, eu quero colocar agora alguns exemplos, quer dizer, alguns exemplos do que o PIC fez, quer dizer, o impacto social que o PIC tinha e que provavelmente nós estamos perdendo agora. Então, eu selecionei, todos nós que somos coordenadores da UBMEP, a gente tem, assim, dezenas de casos de superação, de casos de, digamos assim, salvação praticamente de alunos, né, que estavam perdidos por aí, que nós conseguimos trazer para as universidades. Então, mas o que eu fiz? Eu selecionei alguns exemplos que eu acho que são significativos, porque o impacto social do UBMEP se faz de diversos modos. Por exemplo, como no caso dessas trigêmeas, é bem local. Nós ajudamos as meninas, quer dizer, uma coisa assim. Aquele aluno, aquele jovem foi beneficiado. Nós temos inúmeros casos assim. E nós temos casos de um benefício social mais amplo, que é a escola, que são os professores, que é a região, que até a cidade melhorou, até a cidade toda se envolve em projetos de ensino por causa da UBMEP. Então, esse impacto social ele tem várias nuances. Essas meninas capixabas, elas são... Aqui teve uma conjunção, né, de uma família interessada, de coordenadores que são extremamente humanitários, que é o Florencio e a Luzia Cassati, que são lá do Espírito Santo, eles estão desde o começo
na UBMEP, são coordenadores assim, eles vão visitar, eles vão lá na zona rural, vai lá na zona, na casa do aluno, visita. Se o menino sumiu do PIC, eles vão lá ver o que está acontecendo e traz. Então, essa história, isso daqui eu falei com o Florencio, ele tirou essa foto agora, né, para eu trazer para cá. Elas são duas univitelinas e uma não, mas elas nasceram todas juntas, são as trigêmeas. Aqui é a foto delas hoje, né, que elas estão na universidade, elas estão fazendo matemática na Universidade Federal do Espírito Santo. Aí vamos parar um pouquinho, aí são as três em 2014, quando elas ganharam. 2014 foi a cerimônia de 10 anos, né, de comemoração de 10 anos da UBMEP, e as três trigêmeas ganharam medalha de ouro. E aí eu vou parar um pouquinho para contar um pouco a história delas e ver, né, que o PIC, como o PIC pode auxiliar e como talvez não auxilie mais. A história dessas meninas é assim, elas moram, os pais são lavradores, eles têm uma pequena lavoura, o pai e a mãe trabalham na roça, produzem frutas e legumes, o pai tem um caminhãozinho pequeno que ele leva, ele viaja lá 15 quilômetros, ele leva a produção agrícola deles para o mercado de uma cidade que chama Santa Teresa, lá no interior do Espírito Santo, e vende esse produto e é disso que eles vivem. E essas meninas estudavam numa escola rural lá, estavam no 7º ano do ensino fundamental, e apareceu a UBMEP lá em 2012. 2012, então, elas fizeram o UBMEP. Uma delas ganhou uma medalha de bronze e foi para o PIC. O PIC antigo, em 2012, o que aconteceu? Então, a Luzia foi lá, contactou essa menina, etc., o pai, como é que elas chegavam no PIC? O pai levava os 15 quilômetros no caminhãozinho até a cidade de Santa Teresa. Lá eles pegavam um ônibus, viajavam 78 quilômetros até Vitória e a menina fazia o PIC em Vitória. E a mãe acompanhava essa menina que tinha 11, 12 anos para fazer esse PIC em Vitória e passava o dia todo lá. Isso foi em 2000, ela ganhou em 2012, ela fez em 2013, foi o primeiro PIC de uma das gêmeas, das trigêmeas, 2013. Em 2014, aí a escola fez de novo o UBMEP, em 2014 a escolinha delas lá rural, uma segunda ganhou a menção honrosa numa margem alta e foi convidada para o PIC. Então, em 2014, duas começaram a fazer o PIC, nesse esquema. Só que aí o que acontecia? Enquanto ficavam duas em casa, elas ficavam em casa as duas, e a mãe levava só uma. Aí, quando entrou a segunda, a mãe não ia deixar só uma sozinha em casa, então a mãe levava as duas nesse mesmo esquema e levava a terceira a tiracolo, e a terceira gêmea ficava lá, sentadinha do lado de fora com a mãe, esperando as duas irmãs fazerem o PIC. A Luzia meio não se deu conta, ela via aquela confusão, aquele monte de criança no PIC, ela achava que, como ela não sabia, ela nem sabia que tinham gêmeas, ela conhecia uma, depois conheceu a outra, são duas gêmeas. E aí ela um dia percebeu que tinha essa menina sentada do lado da mãe, ela achou que era a menina que estava fazendo o PIC, que você está fazendo aqui, lá, e descobriu que eram trigêmeas. E aí já tinham passado os 2 encontros do PIC, eles estavam no 3º encontro, já no 3º mês de PIC. Aí a Luzia, o Florencio, com essa humanidade, todos, não, você não vai ficar aqui fora de jeito nenhum, você vai entrar para a sala de aula e vai fazer o PIC. E aí ela entrou em contato com a coordenação da UBMEP, a coordenação concordou em pagar uma bolsa para essa menina, ela entrou no PIC oficialmente, ganhou a bolsa de R$100 também, a terceira gêmea. As duas irmãs fizeram o nivelamento da menina, porque a menina já tinha perdido. Naquela época, o PIC era meio sequencial, agora já não é mais. Agora a gente trabalha com resolução de problemas, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, cada ciclo é meio independente do outro. Então, um aluno que entra no meio consegue acompanhar. Mas naquela época, não. Então, as outras duas gêmeas fizeram, e colegas de lá, e os coordenadores fizeram, então, o entrosamento dessa terceira gêmea, isso em 2014, né? 2014, que foi 2013 foi uma, 2014 estavam duas, entrou a terceira. E acabou que as três ganharam medalha de ouro, né? Nesse ano de 2014. Então, é uma coisa assim, né?
Aí, vamos passar para o que elas fazem agora. Aqui são essa história que eu contei. Como é que estão essas meninas agora, né? Elas estão fazendo o curso de matemática na Federal do Espírito Santo, em Vitória. Elas estão lá com bolsa PICME, que elas continuam, porque elas são de uma família extremamente pobre, elas se mantêm com a bolsa PICME, as 3 têm bolsa PICME. Então, elas fizeram, segundo a Luzia, eu não sei em que outros cursos elas entraram, mas elas fizeram vestibular, elas foram aprovadas em outros cursos também, elas optaram por fazer o curso de matemática. E olha o que essas meninas estão fazendo agora. Em 2018, elas entraram em 2018, foi o primeiro ano delas como no curso de matemática. Em 2018, elas estudaram o livro de aritmética do Prof. Mate. O Prof. Mate é o programa, é o mestrado profissionalizante lá da Federal do Espírito Santo. Então, elas já começaram a estudar esse livro do nível de mestrado. No verão, tá aí, elas fizeram o curso de análise na reta do programa de verão lá da UFES. E nesse semestre agora, eu fui lá, porque aí eu agradeço em público ao Florencio e à Luzia, que eles me passaram toda a história delas e acompanham. E olha, sem o Florencio e a Luzia, essas meninas não estariam onde estão, né? Eles foram, inclusive, lá, visitaram a cidade, visitaram a casa das meninas. Uma delas estuda a teoria da medida com vistas à teoria ergódica. A outra estuda a teoria dos grafos e a outra álgebras de Lie. E elas querem acabar a graduação e fazer o mestrado no IMPA, porque o IMPA está ligado com a OBMEP. E elas também estão aproveitando, né, a gratuidade dos cursos de língua lá na Federal e estão estudando inglês e francês para evoluir. Então, eu acho isso o PIC faz. Né? Isso, a gente tem vários, eu coloquei da roça ou da lavoura para a universidade, a gente tem inúmeros exemplos. Né? Essas meninas, com o PIC atual, essas meninas estariam no PIC à distância, né? Elas estariam no PIC à distância e eu não sei o que seria delas. Quer dizer, o que eu quero mostrar é assim, o quanto nós estamos perdendo, né, com essa falta de investimento na OBMEP, no PIC, num programa tão eficiente como esse. E esse é um exemplo, gente. Eu escolhi esse exemplo porque eu acho que esse exemplo é muito comovente, é um exemplo assim que mostra realmente o quão longe, né, um jovem que é apoiado pode chegar. E claro que elas têm um talento especial, né, porque elas realmente conseguiram um feito, nem todos chegariam onde elas chegaram. Então, esse é um exemplo né, que eu acho que o PIC é uma coisa que é um exemplo típico do que o PIC faz. Nós temos um outro aspecto, aí eu posso ter umas fotos aí, que eu pus a foto da Luzia lá na premiação, aí eu fiz questão de pôr, porque aqui no canto tem a Luzia e o Florencio, é o casal de coordenadores que trabalhou e trabalha lá no Espírito Santo de uma forma muito eficiente, com muito empenho, né, trabalhando com todas essas crianças. E tem uma diferença também, né, o PIC antigo, os professores eram professores universitários. O PIC atual, mesmo presencial, os professores agora são alunos de licenciatura em matemática, não são mais professores universitários, são alunos de licenciatura em matemática ou de outros cursos afim, porque nós temos lugares em que não há alunos em número suficiente, alunos de licenciatura, para atender o PIC. Então, são professores, são alunos de outros cursos ligados à matemática. Os coordenadores continuam sendo professores universitários, mas o aluno que trabalha na linha de frente, ali junto com o medalhista, é um aluno de licenciatura. Isso não é ruim, não. Eu acho que se a gente consegue manter o PIC dentro da universidade, o coordenador é um universitário, o aluno está lá, o aluno vem para a universidade, esse contato, e é um programa de formação, porque o Itaú está investindo num programa de formação de professores, é isso que o Itaú paga. Então, por isso que a gente precisa de professores, alunos de curso de licenciatura, porque aí nós estamos trabalhando na formação desse aluno, e trabalhar no PIC, todos os testemunhos que a gente tem são muito bons, quer dizer, os alunos são
eles crescem. Eu acho que é um excelente estágio. Eu não posso falar de estágio, porque estágio tem umas certas definições, não é um estágio oficial, né? Muitas universidades, mesmo lá na USP, a gente não consegue que essas horas dos alunos no PIC sejam contados como estágio, porque tem umas regras especiais para estágio. Mas que não seja estágio é uma experiência didática excelente. Os alunos de licenciatura crescem muito, esse contato com os alunos, né? Ter que ensinar durante o curso, eles já estão ensinando, eles já estão tirando dúvidas, eles já estão trabalhando numa sala de aula, essencialmente, com esses alunos medalhistas e que são alunos interessados e que produzem bastante. Então, essa é a mudança do PIC, e o que eu queria era ressaltar aí as perdas que nós tivemos. Agora eu vou para a escola de Inhapim, que agora é um outro tipo de impacto social, é um outro tipo de impacto social que a OBMEP tem. Esse é um caso que também eu escolhi, porque eu acho assim, também é extremamente, é típico e exemplifica coisas que a OBMEP faz. Essa escola, vocês estão vendo, é uma escola assim, é no fim de mundo, é um lugar que chama Vila Marques, é uma zona rural de uma cidade que chama Inhapim, que já é uma cidadezinha pequenininha, que está aí, tem 25 mil habitantes, é meio longe de tudo, fica lá no Vale do Rio Doce, de Minas Gerais, o interior de Minas Gerais, uma região extremamente pobre. Essa escola tem 101 alunos, 4 salas só, de ensino fundamental do 6º ao 9º ano, né? Uma escola lá perdida no meio do nada. E tinha lá uma professora, que é essa Cleir, a professora Cleir, ela foi premiada depois da OBMEP, que ela já fazia um trabalho diferenciado lá. Ela trabalha nessa escola e numa outra, nessa mesma Vila Marques, aí, ela trabalha 8 horas por dia, mas ela era uma professora que estava lá, ela fazia jogos, os alunos gostavam, ela já fazia umas aulas de matemática diferentes, ela já atraíam mais os alunos para as aulas de matemática. E aí apareceu a OBMEP, né? O que a OBMEP fez para essa professora? Ela estava lá perdida no meio do nada, ela fazia uma coisa que ela achava eficiente, mas ela não tinha a validação do trabalho dela, ela não tinha um reconhecimento, ela não sabia, é isso que é o certo, né? Ela não tinha apoio didático, não tinha aqueles textos didáticos, etc. Então, o que a OBMEP fez para essa escola e para essa professora? Deu um norte, validou, falou, tá certo, é isso que você tem que fazer, ofereceu material didático, e ela começou a trabalhar com os alunos, então, com o material da OBMEP. E aí, o que aconteceu? Ela foi, que eu não vou me deter muito aqui, mas é assim, né? Ela, em 2016, quer dizer, desde 2011 que ela começou, ela conseguiu sempre, assim que ela começou a trabalhar com a OBMEP, aquele trabalho diferenciado dela apareceu, então as premiações apareceram, os alunos começaram a ganhar menções honrosas e medalhas, etc., até que em 2016 eles conseguiram 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma menção honrosa, né? Ela foi professora premiada nos 2 últimos anos, porque por pontuação. A escola ganhou, toda a região ganhou uma notoriedade e houve uma inversão na procura das escolas. A escola lotou, quer dizer, o aumento de alunos na escola aumentou em 20%. E o que aconteceu, né? Qual foi a influência desse trabalho da OBMEP na região? Em geral, os alunos da zona rural querem ir para escolas da zona urbana, que são melhor estruturadas e né, tem um atendimento melhor, etc. Nessa região de Inhapim, quer dizer, os alunos da zona urbana de Inhapim começaram a vir para a escola na Vila Marques, na zona rural. Quer dizer, eles se submetiam a viajar 10 quilômetros numa estrada de terra para sair da zona urbana e vir estudar nessa escola rural. E a escola lotou, eles não pegam mais alunos porque não cabe, a estrutura é super limitada e não dá para atender mais gente. Eles não têm nem quadras esportivas, não tem nada. Então, aqui eu vejo assim, é um exemplo, quer dizer, aqui a OBMEP entrosou a escola na região, envolveu a cidade, né, no ensino de matemática nessa região toda. Então, não foi apenas
a gente não teve assim apenas uma valorização individual de um aluno que nós trouxemos para a universidade, etc. Aqui foi toda uma vila, uma escola, uma região que foi beneficiada e foi visualizada, na verdade, pelo BMEP, porque ela não tinha visualização nenhuma, essa escola não existia. Ela não existia no universo escolar, no universo educacional, e ela passou a existir, né? Tanto essa professora como essa escola, por ação da UBMEP. Um outro exemplo, aqui tem uns exemplos, aí eu tenho umas fotos da Cleir, aí a escola, a Cleir está ali no quarto, né? Ela é a professora, aqui está ela no canto, com os alunos que foram medalhados, etc. Então, ela ganhou, ela está no site da UBMEP, ela está valorizada, e eles envolveram todos os outros professores, quer dizer, os alunos não entendiam, o que a UBMEP faz? Os alunos não entendiam os enunciados, então o professor de português, então entrou a interdisciplinaridade, então a diretora tem uma entrevista com a diretora da escola, então a escola é outra escola depois da UBMEP. Os professores são outros professores, né? Eles melhoraram, quer dizer, tudo mudou quando a UBMEP chegou lá. Um outro exemplo que eu nem ia trazer, mas que ele apareceu agora, é Sobral. Sobral, agora no interior do Ceará, também é como que a UBMEP pode agir numa cidade. Sobral já não é uma cidade tão pobre, é uma cidade já de porte médio, tem aí seus 200 mil habitantes. A escola, essa escola, Lísia Pimentel Gomes Sampaio, é uma escola que tem uma estrutura um pouco melhor, eles têm computadores, eles têm uma estrutura melhor, está numa cidade de poder aquisitivo maior. Mas o que aconteceu nessa cidade? Os alunos, né, começou a trabalhar, a UBMEP apareceu, eles começaram a participar da UBMEP, e aí foi interessante porque foi uma iniciativa dos alunos. Os alunos pediram que os professores criassem um grupo olímpico, digamos assim, e começaram a estudar e participar de Olimpíadas, de qualquer coisa, de astrofísica, de física, de história. Quer dizer, eles começaram a trabalhar por iniciativa dos alunos. Então, os professores se organizaram, criaram grupos de estudo, e eu trouxe aqui porque essa escola apareceu no dia 19 de maio, na Globo News. Eu estou até aqui, está com a Globo News, eu falei, bom, já que apareceu, é um exemplo. Pode passar o slide? Aí tem o exemplo dos meninos. Então, é claro, com esse grupo olímpico, a escola começou a ser premiada, e eles conseguiram, entre 2015, que eles entraram na UBMEP, e 2018, 7 medalhas de prata, 13 de bronze e 59 menções honrosas. Essa escola conseguiu. Mas o que foi importante nessa escola? Pode passar, é isso aí. O importante é que, primeiro, envolveu a escola inteira, né? Trabalhando, mudou o ambiente escolar, e eles tiveram um rendimento assim espantoso. Tá aí, olha, dos 140 alunos que concluíram o ensino médio no ano passado, 93 já estão nas universidades, né? Sendo que 55 estão na Universidade Federal do Piauí. E o que aconteceu nessa cidade, com grande influência da UBMEP? Nessa cidade, o IDEP, você sabe que o IDEP, esse índice de desenvolvimento da escola básica, a média internacional é 6, número 6, uma média que eles se baseiam aí, tem vários fatores, então tem números lá. O Brasil está a média no ensino médio do Brasil é 3 e pouquinho. Até uns anos atrás existiu uma meta do Ministério da Educação de elevar o nosso IBEB do ensino médio para 6 em 2022. Eu não sei se essa meta ainda está válida, não sei nem se esse Ministério da Educação tem até conhecimento dessa meta e o que eles vão fazer com isso agora. Mas existia essa meta. E o que aconteceu depois que a UBMEP entrou em Sobral, né? Essa escola de Sobral tem um IDEP de 6,9. Quer dizer, é acima da média internacional de desenvolvimento da educação básica. E tudo começou depois de 2015, quer dizer,
a UBMEP entrou, os alunos se organizaram, eles começaram a estudar. Tudo bem que eles já tinham uma estrutura boa, mas eles atingiram mais do que a meta idealizada de IDEP para o Brasil. Então, essa escola de Sobral é um exemplo para isso. Eu ainda tenho... Posso falar ainda mais uns 10 minutinhos? Porque, na verdade, eu meio terminei, mas agora eu não posso deixar de mencionar. Todo mundo está cansado de ouvir falar em Cocal dos Alves. A gente tem... Cocal dos Alves por alguma força cósmica ali, concentrou uma quantidade de talentos em matemática. No sábado passado, tem na Globo um programa que se chama Bom Dia Sábado, e agora, dia 15, esse sábado, dia 16, 15 ou 16? 14 foi 15. No dia 15, agora, 3 dias atrás, apareceu o Cocal dos Alves nesse programa Bom Dia Sábado da Globo. Por isso eu falei, bom, então eu vou ter que mencionar de novo o Cocal dos Alves, né? E Cocal dos Alves também, eu tenho aí, é um vídeo de 8 minutos, é interessante, quem quiser ver, os dados estão aí, tem o site, etc. E a história também é muito interessante. Aqui é uma valorização do professor, porque eu tenho inúmeros casos de valorização do professor, aqui não dá tempo de falar. Eu tenho em São Paulo, quer dizer, como eu tenho os professores da Tabata do Amaral, que agora virou deputada, que trabalharam comigo desde 2008, quando eu comecei com um projeto lá na USP. Eu fui atrás delas porque tinha uma menininha de 11 anos lá com medalha de ouro, filha de um cobrador de ônibus alcoólatra, de uma mãe doméstica. Eu falei, bom, o que está acontecendo nessa escola? E aí cresceu, a Tabata virou o que é, Tabata Amaral. Ela é de uma escola de São Paulo. As duas professoras, ela deslanchou por causa da medalha de ouro da UBMEP. A Tabata está onde está, porque o V0 dela foi uma medalha de ouro na UBMEP quando ela tinha 11 anos de idade. E as duas professoras dela estão conosco até hoje na USP, trabalham em inúmeros projetos de matemática, cresceram uma barbaridade e tem assim... agradecem de coração ao UBMEP por tudo que o UBMEP fez na escola delas e fez por elas e por toda a educação do bairro delas, que é um bairro muito pobre. Mas vamos deixar isso de lado, vamos falar em Cocal. O Cocal dos Alves, assim, esse professor Antônio Cardoso do Amaral, eu não ia falar nele, porque assim, todas as reuniões de coordenadores da UBMEP que eu tenho, o Cláudio Landim, que é o coordenador geral, ele vive citando o Antônio. Então, eu ouvia dos coordenadores assim, chega, eu não quero mais ouvir exemplo do Antônio. Quer dizer, ninguém mais quer ouvir falar no professor Antônio de Cocal dos Alves, porque era o exemplo do professor bem-sucedido na UBMEP. Mas acontece que ele apareceu de novo. E a história dele é muito engraçada, gente. Só um minutinho. Ele morava lá, ele morava ainda numa zona rural, só tinha até ensino fundamental, não tinha nem ensino médio na cidade onde ele morava. Os pais eram agricultores, analfabetos também. E o pai conseguiu lá um financiamento numa escola, numa cidade vizinha, numa escola religiosa, ele conseguiu fazer o ensino médio, esse professor Antônio. Fez o ensino médio e depois ali perto ele queria fazer uma universidade, só tinha 3 cursos, era pedagogia, matemática e um terceiro que eu não me lembro o quê. E, bom, o único que ele poderia fazer era matemática, porque daí, bom, tem aula, pelo menos ele ia ter trabalho, né? Ele falou, bom, vou fazer o curso de matemática. Ele não gostava especialmente de matemática, ele virou professor de matemática, voltou para Cocal dos Alves. Ele sempre se julgou um professor medíocre, os alunos não se interessavam. Ele estava até se preparando para fazer um concurso para banco. Ele ia falar, vou trabalhar em banco, vou ser bancário, porque eu não dou certo como professor. E aí apareceu a UBMEP. E esse professor descobriu, isso eu gosto, esses problemas eu gosto, esse tipo de matemática eu gosto. Ele percebeu que ele gostava daquilo e ele percebeu que ele era bom, era excelente em preparar os alunos para o UBMEP. E aí foi um boom, quer dizer, aquilo eu realmente não entendo lá. Eu acho que é uma concentração sobrenatural de alunos talentosos em matemática, porque dá uma olhada na quantidade de premiação que eles têm aí, né? Desde 2005, que ele começou na UBMEP, eles têm 29 medalhas de ouro, 41 de prata, 51 de bronze e um número incomensurável e finito de menções honrosas. Quer dizer, então esse professor... E essa cidade, Cocal dos Alves, ela tem 6.000 habitantes.
Os pais são analfabetos. Se vocês verem esse vídeo que eles fizeram de 8 minutos, são pais analfabetos que trabalham na roça mesmo, trabalham na roça. Essa cidade está entre os 50 mais baixos IDH do país. Quer dizer, é uma cidadezinha no norte do Piauí, extremamente pobre, agrícola. 95% da população recebe Bolsa Família, quer dizer, não sei atualmente, mas até até alguns anos atrás. E aconteceu isso que aconteceu. Quer dizer, esse professor é premiadíssimo porque ele tem uma pontuação enorme, ele já tem um aluno dele que foi medalhista, que é o Raimundo, que foi medalhista, que agora já virou professor em Cocal dos Alves e também está preparando os alunos para a Olimpíada. Então, já tem um que virou médico, que foi medalhista, que atua na cidade de Cocal dos Alves, está lá trabalhando. Então, eu quis mencionar porque Cocal dos Alves é assim, é uma cidade que vive para matemática. Quer dizer, toda essa cidade se envolveu com a Olimpíada e ganhou projeção nacional, né? Internacional ainda não, ganhou uma projeção nacional. Os professores ganharam, a escola agora já está mais equipadinha, já tem verbas, etc. Então, é um lugar, uma região, uma quantidade enorme de famílias que foram alteradas. Aí é o impacto social global, assim, toda essa região. Inúmeras famílias que o filho é médico agora e os pais eram agricultores, quer dizer, esse menino estaria trabalhando, quer dizer, a OBMEP nessa região de Cocal dos Alves, como aconteceu em Sobral também, em Apim, quer dizer, a OBMEP atua, né, é um impacto social global, envolve todas as famílias, envolve prefeituras, envolve toda a região e é uma melhoria assim, fantástica na região toda e em todas as pessoas envolvidas. Bom, então, se vocês quiserem assistir esse vídeo, eu acho que vale a pena. Então, eu peço desculpas por mencionar novamente o professor Antônio, mas é porque ele acabou de aparecer na Globo, então eu não pude, era inevitável falar de novo de Cocal dos Alves. Enfim, é isso. Eu quis mostrar, eu não foquei muito na história da OBMEP, muito no diferencial matemático que a OBMEP dá, né, na abordagem matemática diferenciada de assuntos e de questões, etc. Eu quis fazer uma abordagem completamente diferente, que é essa abordagem do impacto socioeconômico que a OBMEP tem. E eu quero convidar vocês aqui, que são principalmente o pessoal ligado à estatística, e eu gostaria muito de pegar aquele estudo do impacto financeiro que a gente tem. Ele só envolveu 2005, 2006 e 2007 da OBMEP, então é um estudo que está bastante defasado. A OBMEP está muito melhor estruturada agora, os programas estão melhor estruturados, então eu acho que seria um trabalho de pesquisa interessantíssimo pegar aquele trabalho que está lá, que eu citei, né, que dá o impacto, o retorno financeiro mesmo da OBMEP para a sociedade e atualizar isso. Eu acho que seria um trabalho muitíssimo bom, teria uma divulgação muito grande da nossa parte da OBMEP e nos ajudaria muito. Então, eu acho que nos ajudaria muito a conseguir verbas governamentais, etc., para a OBMEP. Então, eu convido a vocês aí, os estatísticos, a fazerem um trabalho, continuarem aquele trabalho e, de fato, confirmarem o retorno financeiro da OBMEP. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Desculpe aí por ter me alongado, mas a OBMEP é cativante. Se a gente começa a falar da OBMEP, você pode falar por horas. Obrigada. Bom, obrigada, Ana, pela palestra. Eu aproveito para falar do professor Antônio. Ele esteve aqui com a gente no ano passado no congresso, veio fazer um seminário para os alunos da licenciatura e ele é uma gracinha. Aliás, nós estamos com 2 alunos dele, ex-alunos da escola, que estão fazendo pós-graduação aqui na matemática. Não, os ex-alunos dele estão por aí, então, assim, medicina, advocacia, os moleques vão... Eles são muito bons. Ele realmente faz um trabalho lindo. O professor Antônio está de parabéns. Gente, abre espaço para perguntas, rapidinho. Quem quiser fazer alguma pergunta, ex-medalhista, seus medalhistas. Oi, tudo bem?
Meu nome é Henrique, eu conheci o BMAP quando eu estava no 7º ano. Eu fiz o BMAP 6 vezes na minha vida, eu fiz o PIC 6 vezes, eu fiz o Potim em 2015, eu estou no PIC agora e eu sou instrutor do PIC nível 2 das crianças aqui na Unicamp. E em todos esses anos, 7 anos, então, que eu estou em contato com o BMAP, a única coisa que assim me deixou meio triste, que você acabou não comentando, foi o Mentores, que foi implementado em 2016. E, bom, como eu falei, eu fiz o PIC 6 vezes, mas eu só considero que eu fiz um, que foi o primeiro de 2003, que foi o PIC antigo. E durante todo o ensino médio, tanto que foi o ano que o PIC, que o Mentores foi implementado, em 2016, eu estava em Campo Grande na época, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e para você ter ideia, eu acho que 80 e pouco % de todo mundo que estava fazendo o PIC foi desligado. Eu lembro que somente 7 pessoas, a professora me mostrou as pessoas que concluíram, que ganharam o certificado, e só 7 pessoas conseguiram terminar. No Mentores, você está dizendo? No Mentores. Sim, porque a distância é muito difícil se manter. Mas é uma questão de verbas, quer dizer, é justamente a limitação de verbas que fez colocar toda essa gente na distância. Nós estamos com 1/3 do PIC. Esse 1/3, 2.200, são os mentores também. Entendi. Infelizmente. Infelizmente. É uma pena, eu acho que realmente é uma pena, considerando o retorno social que esse projeto tem, ele não ter o financiamento que devia, eu acho que realmente é uma pena. Quer dizer, temos que batalhar para conseguir. E a minha dúvida era sobre o Mentores, sobre ele ser presencial ou à distância, porque eu tive um Mentores presencial e os outros foram todos à distância. Existem os dois casos. Lá na USP, por exemplo, a gente tenta acolher o máximo que pode à distância. Então, os professores vários professores, amigos vão lá, dão palestra, dão um ciclo de palestras sobre um tema e dão outros, eles podem até participar de certos cursos. Então, depende se o aluno está próximo de um centro universitário onde tem alguém desenvolvendo mentores. Aí a gente pode fazer presencial, mas quando está longe, é como os alunos... Você pega um menino do N1, de 11, 12 anos, bota no PIC à distância. Jogar fora, porque não adianta, ele não consegue acompanhar. Os mentores nós achamos que funcionariam um pouco melhor, porque são alunos mais adultos, né? São alunos mais velhos. Mas mesmo assim, é a proximidade com o professor, é a proximidade com a universidade que funciona, né? A distância... Aliás, isso qualquer programa à distância tem uma desistência enorme, mesmo entre adultos, imagina entre jovens. É um problema trabalhar à distância, não é uma coisa simples. Infelizmente, eu sinto muito, eu adoraria ter todo mundo presencial, poder mandar gente para todos os lugares onde tem medalhistas e atender todo mundo. Infelizmente, não podemos. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer, porque o PIC, o BMAP mudou a nossa vida. Eu sou ingressante e por medalha aqui na Unicamp, então eu não estaria aqui se não fosse o BMAP, a Tainá também. Essa solidariedade... mas eu quero agradecer a sua fala, porque essa solidariedade dos ex-alunos do BMAP, eu tenho o Gerson, que foi o primeiro tetracampeão de ouro que está lá, ele já é formado engenheiro, ele vem até hoje trabalhar com a gente nos projetos de sábado, etc. Então, essa vontade de devolver o que a BMAP fez, porque realmente mudou a vida dessas pessoas. Então, isso faz o BMAP ser grande, quer dizer, essa vontade de devolver, de agradecer, de ajudar, de dar oportunidade que você teve para os outros, né? Isso é muito típico da UBMEP e que faz de todos nós uma grande família solidária. Bom, queria agradecer também, porque realmente a UBMEP mudou minha vida de várias formas diferentes, né? Também o dinheiro do PIC eu consegui pagar minha carta, porque tipo, é muito caro carta hoje em dia, e eu fui guardando dinheiro, guardando. Consegui pagar minha própria carta com meu dinheiro. Meus pais nem tinham condições para pagar, né? Uhum. Então, tipo, é uma coisa muito gratificante. Entrar aqui na Unicamp também pela medalha é muito bom mesmo. E eu adoro tudo isso. Que bom. E eu adoro ouvir vocês. E acho que a Unicamp está de parabéns também por essa iniciativa. E a Unicamp é muito mais versátil nisso. Lá na USP a gente está tentando isso faz tempo, mas a USP é um elefante branco, assim, né? É engessado, é muito mais difícil
A Unicamp é mais leve nesses aspectos, conseguiu isso. Lá na USP nós não conseguimos ainda essa cota para os alunos medalhistas da UBMEP. Só que vocês são de parabéns por isso. Sim, isso realmente foi uma mudança. A gente percebe isso na sala de aula, entre os ingressantes. Aquele olhinho brilhante que está ali no meio é de medalhista que entrou, que está muito feliz. É só você ver aqui. Parabéns, eu acho isso ótimo. E outra coisa, outra coisa que você falou sobre os programas. Realmente, a gente abriu aqui na Unicamp, né, o POT, o PIC, já há uns 2 anos. E o que a gente vê é que ele funciona muito como laboratório de ensino. Os nossos alunos de licenciatura em matemática e em física que participam como monitores, os alunos ingressantes que participam como monitores, são maravilhosos. Querer dar esse retorno e ter esse público privilegiado com quem trabalhar ali. Não, eu acho que colocar os alunos de licenciatura foi uma ótima ideia. Eu acho que isso não prejudicou em nada o PIC, ajuda os alunos. O fator essencial é ser presencial. Ter o menino presente, ter o jovem com contato presencial com alguém. O essencial é o presencial. Olá, professora. Obrigada pela sua fala. Eu trabalhei muitos anos na organização do PIC aqui da Unicamp e eu fico muito triste em ver que ele está virando o online ou a distância, porque eu vejo que é mais difícil para as crianças acompanharem, até inclusive, como você falou, em termos de acesso à internet, acesso à plataforma, é bem complicado. Aí eu estava pensando que você falou que agora tem o ONI, que eu não conhecia ainda, e esses professores habilitados, será que eles não podem um dia virar o instrutor do PIC em algum lugar e ele ter essa bolsa até para trazer de vez em quando as crianças para a universidade? Porque eu sinto que era muito importante o que a senhora comentou de trazer eles para dentro da universidade, para conhecer esse ambiente. Mas, sei lá, alguma coisa de... Já existe isso. Ah, legal. A gente já faz uma coisa por baixo do pano, digamos assim. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem muitos PEBs habilitados que estão trabalhando no PIC. Então, aqui... Eu fiquei pensando na escola deles, para não ter essa... Eu fiquei imaginando que, principalmente, inclusive, porque quem está aqui em São Paulo provavelmente está a 20 quilômetros, talvez não, mas é muito mais provável que eles estejam a 20 quilômetros de distância de uma instituição de ensino superior. Mas para esses alunos que estão mais afastados mesmo, se eles não podem ir para escolas deles. Assim. Nós já fazemos isso, eu autorizo, assim, vários municípios, acontece muito mais em São Paulo do que nas outras regiões. Vários municípios de São Paulo estão distantes de qualquer centro universitário, a mais de 20 quilômetros, os alunos não poderiam ser transportados e a gente tem um número razoável de medalhistas. No Sul, em todos os lugares onde isso acontece, o coordenador entra em contato conosco e se ele conhece um professor de educação básica, que ele acha que é bom, que é capaz de orientar uma turma de PIC, nós autorizamos. Então, nós já temos muitas escolas com professores de educação básica que estão trabalhando no PIC. Embora seja uma deturpação, digamos, do projeto. O projeto ONI é para trabalhar para o aluno da escola. Mas aí você tem que fazer uma opção, quer dizer, você deixa lá 10 alunos medalhistas online, que provavelmente você vai perdê-los ao longo do tempo, eles serão desligados, ou você perde perde um ONI, perde uma escola com ONI e atende esses alunos. Então, nós tentamos fazer aí um balanceamento, mas a gente já faz isso. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada, Ana Catarina, por ter vindo. Foi realmente um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o BMEP. A gente sempre precisa de pessoas que trabalhem conosco. Não é? Gente, obrigada. Obrigada a vocês.